Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou João Matheus e vamos para mais uma aula com o seguinte assunto aqui, que é os fundamentos da evolução biológica, ideias evolutivas de Lamarck e Darwin. Vocês podem estar acompanhando essa aula aqui de acordo aí no livro didático das páginas 103 a 110, sendo que a 106 e 107 é só uma questão específica da viagem de Darwin no navio Beagle, então isso não vai interferir. Vamos ao assunto aqui. O pensamento evolucionista. Então, até o início da primeira metade do século XIX, a maioria dos naturalistas europeus adotava o fixismo das espécies, concepção segundo a qual os tipos de seres vivos eles não se alteravam ao longo do tempo. E com isso também, por não se alterar ao longo do tempo, em outras palavras, de acordo com essa doutrina, as espécies atuais de seres vivos seriam as mesmas que existiram no passado, embora pudessem haver pequenas variações entre os membros de uma mesma espécie. Já também a maior parte dos naturalistas, inclusive Linneu, que ficou conhecido aí com a questão da classificação, de ter conseguido classificar as espécies, também aceitava o criacionismo, que era uma doutrina que atribui o surgimento das espécies biológicas a um ato divino de criação descrito na Bíblia. Ou seja, o criacionismo acreditava que Deus havia criado todas as coisas em um ato, uma questão muito aleatória. Então, no decorrer do século XIX, as primeiras obras que defendiam que os seres vivos se modificavam ao longo do tempo, com espécies originando outras, sendo conhecida como evolucionismo. Então, embora tanto o criacionismo quanto o evolucionismo eles busquem explicações para a origem dos seres vivos, há uma diferença fundamental entre eles, que o criacionismo ele invoca a questão sobrenatural para explicar fenômenos da natureza. Portanto, as explicações criacionistas para a origem do universo e dos seres vivos se situam no nível de crenças religiosas. Já na questão evolucionista tem outros aspectos que vamos ver mais à frente. Aqui as ideias evolucionistas de Lamarck, que é Jean-Baptiste de Monnet, que ele ficou conhecido como Lamarck, e essa denominação era devido a seu título de Cavaleiro de Lamarck, por isso posteriormente ele ficou conhecido como Jean-Baptiste Lamarck, sendo que ele é francês. Então ele publicou o livro Filosofia Zoológica, que traduzindo para o português, de 1809. E com essas ideias, os historiadores de ciência costumam se referir a essas ideias e pressupostos da teoria evolucionista de Lamarck justamente como o lamarckismo, que de acordo com essa doutrina, cada espécie atual de ser vivo surgiu por transformações sucessivas de uma forma primitiva originada de matéria não viva. Então Lamarck acreditava que formas primitivas de vida surgiram por geração espontânea, ou seja, as espécies surgiam aleatoriamente em diversos momentos de existência da Terra, e que elas se modificavam ao longo das gerações em virtude de uma suposta tendência da natureza em aumentar sua complexidade. Ou seja, essas ideias de Lamarck elas sofreram duras críticas desde sua publicação, principalmente por não se apoiarem em fatos observáveis ou que tenham sido testados. Temos aqui também
é a lei de uso e desuso. E essa lei ela é segundo as observações de Lamarck, a qual as modificações se produzem nos indivíduos ao longo de sua vida como consequência do uso e desuso dos órgãos são hereditárias, originando mudanças morfológicas no conjunto da população. Um exemplo muito conhecido sobre essa lei, por exemplo, podemos dizer o exemplo da girafa lá, no qual que para alcançar o alimento, né, nas árvores mais altas, no topo dessas árvores, as girafas, de certa forma, elas forçavam o seu pescoço para alcançar essas árvores, esse alimento. Então esse é a questão que diz aqui na lei de uso e desuso. Já a lei da transmissão dos caracteres adquiridos seria que justamente a adaptação a modo de vida rastejante teria levado os ancestrais, por exemplo, de serpentes, a usarem cada vez menos os seus membros locomotores. Esse aqui é um exemplo da lei das caracteres adquiridas. Então essa característica seria transmitida às descendências ao longo das gerações. Essas explicações, né, para o desaparecimento completo das pernas nas serpentes atuais ilustram que Lamarck, né, dominou sobre essa lei. Já as ideias evolucionistas de Darwin, que diz aqui que Darwin, que seu nome era Charles Robert Darwin, seu nome completo, que esteve presente aí de 1809 a 1889, apresentou a teoria evolucionista, no qual tinha como base explicar os fenômenos e processos cotidianos que qualquer pessoa pode observar por si mesmo na natureza, por essa lei evolucionista de Darwin. Teve nessa viagem o navio inglês Beagle, no qual ele viajou por todo o mundo, inclusive na América do Sul e também nas Ilhas Galápagos, onde ele estudou lá os tritões, que são, né, pássaros. E vocês podem estar vendo isso aqui mais aprofundadamente nas páginas 106 e 107. Então temos aqui também o conceito de darwiniano de seleção natural. Então temos a seleção artificial. O que seria exatamente a seleção artificial? Ela também é reconhecida como reprodução seletiva e acontece quando os seres humanos selecionam as características desejáveis em produtos agrícolas ou animais, ao invés de deixar a espécie evoluir e mudar gradualmente sem interferência humana, como acontece na seleção natural. Então, e como acontece na seleção natural? A seleção natural ela é um dos principais mecanismos da evolução, ou seja, da teoria evolutiva de Darwin, que de uma maneira bastante simples podemos dizer que a seleção natural é um processo em que os organismos mais aptos são selecionados e sobrevivem no meio e reproduzem-se e passam suas características aos seus descendentes. Então aqui no exemplo aqui, por exemplo, temos aqui a linhagem canina aqui representada aqui pelo lobo, que derivou dessas outras espécies aqui de cães, né? Os cães domésticos. Isso daqui foi basicamente um exemplo de seleção artificial.
feita, né, pelo ser humano. Então, Darwin menciona o livro Ensaio sobre o princípio da população de Thomas Malthus, né, que ele gostava lá da questão da progressão de população dita por Thomas Malthus. E aí era de se observar também que com isso ele teve base para fazer o livro, né, A Origem das Espécies, que é a sua principal obra. Então aqui fala sobre o conceito de seleção natural feitos por Darwin aí, que diz aqui que o fato 1, as populações naturais de todas as espécies elas tendem a crescer rapidamente, sendo que com isso, uma vez que o potencial reprodutivo dos seres vivos é muito grande, pode ser verificado, por exemplo, quando determinadas espécies são criadas em cativeiro, quando se garante em condições ambientais favoráveis a seu desenvolvimento. Fato 2 que comprova também isso é os tamanhos das populações naturais a despeito do grande potencial para crescer, e que com isso mantém-se relativamente constantes ao longo do tempo. Isso ocorre porque diversos fatores ambientais, como disponibilidade de alimentos, locais para procriação, presença de inimigos naturais, parasitas, etc., exercem o efeito limitador ao crescimento, sendo que eu coloquei aqui como interferência 1, que tem isso daqui tem tudo no livro, na página 109, que diz aqui também que na natureza a cada geração morre grande número de indivíduos, muitos dos quais provavelmente sem deixar descendentes. O fato 2 diz que os indivíduos de uma população diferem quanto às suas características, sendo que há uma interferência e que os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem a cada geração são preferencialmente os que possuem determinadas características relacionadas à adaptação às condições ambientais. O fato 4 já diz que grande parte das características apresentadas por uma geração é herdada dos pais, sendo que há aqui uma interferência 3 que diz que uma vez a cada geração sobrevivem preferencialmente os mais aptos, né? E eles tendem a transmitir aos seus descendentes as características relacionadas a esse maior aptidão para sobreviver e se reproduzir. Então, na questão das girafas que eu citei anteriormente, lá no caso de Lamarck, Darwin já tinha outra ideia sobre isso, no qual ele disse que na verdade houve uma seleção natural e as girafas de pescoço menor elas foram extintas, essa espécie acabou sendo extinta, pois haviam já girafas de pescoço menor e de pescoço mais longo. E as de pescoço menor elas foram extintas, as de pescoço mais longo elas se procriaram e se desenvolveram. A espécie ela continuou graças à seleção natural. Então aqui é a essência do darwinismo. O darwinismo, como é conhecida a teoria evolucionista baseada no pressuposto da teoria original de Darwin, defende a ideia da ancestralidade comum, ou seja, que todos os seres vivos em algum momento no passado, né, eles compartilharam o mesmo ancestral. E, por exemplo, entre 7 e 8 milhões de anos atrás teria vivido uma linhagem de primata que originou, por um lado, a linhagem dos chimpanzés e por outro a linhagem humana. Sendo que é importante frisar para vocês que os seres humanos eles têm como ancestrais, né, como
como principais parentescos, né, os chimpanzés. E aquela ideia de que o homem veio do macaco é uma ideia falsa, uma ideia que é errônea, é incorreta. Então, essa aqui é a questão certa sobre a origem dos seres humanos. Então, nós temos um parentesco próximo aos chimpanzés e aos macacos, essa ancestralidade, não uma questão de que veio, né, dessa espécie. Então foi isso, pessoal, até a próxima aula.